meu nome é Roberto, e mesmo depois de tantos anos, eu ainda sinto um calafrio só de me lembrar do que aconteceu comigo. Algumas pessoas da minha cidade já ouviram falar desse caso, mas hoje eu decidi registrar e compartilhar em detalhes, porque não foi apenas um susto ou um pesadelo. Foi algo que marcou profundamente a minha vida e me deixou cicatrizes que eu carrego até hoje. Esse episódio aconteceu quando eu tinha 21 anos de idade. Eu nasci em uma cidade pequena no interior do estado do Paraná e vivi lá até os meus 7 anos de idade. Depois disso, a minha família se mudou para a região de Itatiba, em São Paulo, onde eu moro até hoje. A minha vida sempre foi simples. Eu trabalhei muitos anos como comerciante, ajudando meu pai em um pequeno armazém que vendia de tudo relacionado a aves, rações, gaiolas, remédios e até utensílios para criadores. Mais tarde, acabei assumindo um cargo na prefeitura da cidade e lá estou até hoje. Já se vão mais de 20 anos trabalhando na mesma função. Mas o que aconteceu naquela época não tem nada a ver com a minha profissão. Tem a ver com algo que começou de forma banal, quase cômica, mas terminou de um jeito macabro. O meu irmão mais velho, chamado Augusto, iria se casar. Ele havia namorado por muito tempo uma moça chamada Denise. Eles ficaram juntos durante 15 anos, entre namoro e noivado, até que finalmente decidiram casar. Toda a família dela, assim como a nossa, estava muito feliz, porque todo mundo achava que esse casamento nunca iria sair. Meu irmão enrolou muito, mas depois de tanta pressão e tantos anos juntos, não teve como adiar. Naquela época, a nossa família estava relativamente bem de vida. Mas eu, com meus 21 anos, era totalmente irresponsável com dinheiro. Tudo o que eu ganhava ajudando no comércio do meu pai, eu gastava em bares, festas, viagens com amigos. Nunca guardava nada. Por isso, quando chegou a semana do casamento do meu irmão, todo mundo já tinha comprado ou alugado roupas para o evento e eu simplesmente não tinha nada. 2 dias antes do casamento, na quinta-feira, ainda não tinha corrido atrás de um terno. Para piorar, na sexta-feira foi a despedida de solteiro do meu irmão, e eu fiquei fora de casa até o sábado de manhã, o dia do casamento. Quando cheguei em casa, meu pai e minha mãe estavam furiosos comigo. Disseram que eu não merecia ajuda nenhuma para arrumar roupa, e que se eu não conseguisse um terno por conta própria, eu não iria ao casamento. Eu fiquei desesperado, afinal, eu era padrinho do casamento. Então corri atrás de amigos para ver se alguém podia me ajudar. Um dos meus amigos mais próximos, o Sérgio, disse que o pai dele tinha falecido havia alguns meses e que ele tinha alguns ternos guardados. Fui até a casa dele e experimentei, mas o problema é que o pai do Sérgio era muito maior que eu. O terno ficou largo demais, eu parecia uma criança brincando com roupa de adulto. Não dava para usar. Foi então que o Sérgio me sugeriu irmos a um brechó que ficava no centro da cidade. Esse brechó era conhecido por vender roupas antigas, às vezes seminovas, e talvez eu tivesse sorte. Nós fomos juntos até lá. Chegando ao brechó, uma senhora muito idosa nos atendeu. O lugar tinha cheiro de mofo, de madeira velha, de coisa guardada há décadas. Eu expliquei rapidamente a minha situação. Precisava de um terno urgente para ser padrinho de casamento, mas não tinha dinheiro suficiente para comprar um novo. Ela me mostrou alguns ternos seminovos, mas quando disse o preço, eu quase desmaiei. Custava quase o valor de um terno novo em loja e eu não tinha condições de pagar aquilo. Percebendo minha aflição, a senhora disse que havia recebido recentemente algumas roupas que ainda não tinha colocado à venda, porque vinham de uma doação de uma família de uma cidade vizinha. Ela nos levou até um canto onde havia várias peças amontoadas dentro de sacos e malas. Muitas eram roupas rasgadas, mofadas ou tão antigas que ninguém mais usaria. Mas no meio daquela bagunça, o Sérgio encontrou uma mala. Quando abrimos,
Havia ali um terno completo com paletó, calça e até gravata. Eu não acreditei na sorte. Experimentei o terno ali mesmo. Serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida para mim. A senhora disse que eu deveria mandar higienizar, porque estava com cheiro de guardado, mas eu não me importei. Paguei um valor simbólico que mal deu para ela cobrir o custo de manter o brechó, e saí dali aliviado. O sapato eu já tinha arrumado emprestado com outro amigo. Naquele sábado, fomos para a igreja. O casamento foi lindo, cheio de alegria. Meus pais estavam orgulhosos, o casal parecia radiante, e ninguém desconfiou que o meu terno era de brechó. Estava impecável. Depois da cerimônia, seguimos para o salão de festas. A celebração foi animada, todos estavam felizes. Mas no meio da festa, comecei a me sentir estranho. Um calor intenso tomou conta do meu corpo, uma dor de cabeça latejante e uma sede insaciável me fizeram sentir que eu iria desmaiar. Decidi ir embora antes do fim da festa. Peguei carona com um primo que me deixou na frente de casa. Era mais ou menos 4 horas da manhã. Entrei, joguei a chave em cima da mesa e subi para o meu quarto, que ficava no andar de cima. Eu estava tão fraco que deitei direto na cama, ainda com o terno no corpo. Foi aí que tudo aconteceu. Eu estava deitado de bruços quando senti a presença de alguém entrando no quarto. A porta estava aberta e, na minha mente, achei que fosse minha mãe vindo ver se eu estava bem. Com esforço, consegui me virar e olhar em direção à porta. O que eu vi, no entanto, não era minha mãe. Era a silhueta de um homem parado na entrada do quarto. A luz fraca da rua iluminava parcialmente a figura. Eu percebi que ele era muito alto, bem mais do que qualquer pessoa da minha família. No mínimo, 2 metros de altura. Meu corpo travou. Eu não conseguia me mover. O homem começou a avançar lentamente em minha direção. Estava vestido todo de preto, com um terno escuro que parecia o mesmo que eu estava usando. Meu coração acelerou, minha respiração ficou curta. Quando ele se aproximou da minha cama, pude ver seu rosto pálido, com olhos fundos e expressão de ódio. Ele se inclinou sobre mim e sussurrou com uma voz cavernosa: "Devolve agora." Naquele momento eu senti que estava prestes a morrer. Tentei gritar, mas não consegui. Foi então que percebi algo ainda mais aterrador. Da cintura para baixo, aquele homem não tinha nada. Não havia pernas. O corpo dele simplesmente desaparecia a partir dos joelhos, como se estivesse incompleto. Ele ficou alguns segundos ali, me encarando, e depois começou a se afastar até desaparecer pela porta. Só depois de muito tempo consegui recobrar os movimentos. Quando meus pais chegaram da festa, já estava amanhecendo. Eu estava encolhido na cama, tremendo. Contei tudo para minha mãe, que imediatamente percebeu a ligação com o terno. Fomos juntos até o brechó devolver a roupa. A senhora que nos atendeu contou que as roupas haviam pertencido a um homem chamado Olavo, de uma cidade vizinha. Ele trabalhou a vida inteira como agente funerário. Cuidava de cadáveres, preparava velórios, lidava com a morte todos os dias. Segundo ela, ele era muito apegado aos seus bens materiais e dizia que jamais queria que suas roupas fossem doadas ou vendidas. Após sua morte, a viúva resolveu se desfazer de tudo. Eu fui justamente quem comprou o terno que ele usava com frequência no trabalho. Meu pai exigiu que a senhora queimasse aquelas roupas para que ninguém mais passasse pelo que eu passei. Eu nunca mais comprei nada em brechó. Sempre que compro roupas novas, até hoje, faço uma oração pedindo que Deus abençoe o que estou vestindo e afaste qualquer energia ruim. Esse episódio me deixou uma lição. Nunca sabemos a história que uma peça de roupa pode carregar. O material pode ser barato, mas o preço espiritual pode ser alto demais. Meu nome é Camila e preciso compartilhar uma das experiências mais estranhas e perturbadoras que já vivi.
Até hoje, sempre que lembro daquela madrugada, sinto meu corpo inteiro arrepiar e minha mente voltar para aquele momento em que percebi que existem coisas que não conseguimos explicar, por mais que a gente tente encontrar explicações racionais. Tudo aconteceu em uma noite aparentemente comum, mas que se transformou em algo que mudou a forma como enxergo o mundo ao meu redor. Era por volta de 1 e pouco da madrugada, talvez entre 1h05 e 1h06 da manhã, quando fui acordada pelo meu cachorro, o Tobias. Ele é um companheiro fiel, sempre dorme ao meu lado e só me chama a atenção quando realmente precisa de algo. Geralmente, quando está com sede ou quando a tigela de água está vazia. Ele vem até a beira da cama, faz um chorinho baixinho e depois me conduz até o local. Eu já estou acostumada com isso, porque é quase como se ele tivesse um jeito de se comunicar comigo. Mas naquela madrugada, algo estava diferente. Tobias se aproximou da cama e começou a emitir um gemido estranho, baixo, mas insistente. Eu abri os olhos ainda sonolenta e o vi ali, parado, olhando fixamente para mim. A princípio pensei que fosse apenas sede, mas ao levantar, percebi que sua tigela ainda tinha água. Ele, no entanto, não parava de insistir. Ele não latia, mas fazia aquele som como se estivesse me chamando para alguma coisa. Foi nesse momento que me lembrei de tantas histórias que já havia lido e escutado. Dizem que os cães percebem aquilo que nós, humanos, não conseguimos. Eles têm sentidos aguçados e muitas pessoas acreditam que eles enxergam presenças, energias e até espíritos. Confesso que meu coração acelerou, porque percebi que o Tobias não estava agindo sem motivo. E quando pensei nisso, minha alma pareceu gelar. Ele me olhava fixamente e, em seguida, caminhava em direção à porta do quarto, voltava e me encarava de novo, como se estivesse pedindo para que eu o acompanhasse. Eu hesitei por alguns segundos, mas acabei me levantando. Peguei o celular, porque algo dentro de mim dizia que eu deveria registrar o que estava acontecendo. O silêncio da casa contrastava com aquele comportamento dele, e eu já sentia que algo estranho estava prestes a acontecer. Quando saí do quarto, Tobias me guiou pelo corredor, sempre olhando para trás para verificar se eu estava seguindo. A cada passo, meu corpo se arrepiava mais. Foi quando ouvi um barulho. Era um som metálico, repetitivo, que parecia vir da cozinha. Meus pés quase travaram, mas continuei andando. O som vinha exatamente do armário onde guardamos as xícaras, pratos e copos. Naquele instante, senti como se estivesse em um daqueles filmes de terror em que a personagem tem duas escolhas: ou voltar correndo para a cama e se esconder debaixo do edredom, ou enfrentar o medo e ver o que está acontecendo. Sempre imaginei que seria a pessoa que correria para a cama, mas naquele momento havia algo que me deu coragem. Talvez fosse a presença de Tobias, talvez fosse a sensação de que eu precisava descobrir a verdade. O barulho era claro, como se as louças estivessem batendo umas contra as outras. Mas havia algo ainda mais inquietante. Nada mais na casa estava se movendo. Não parecia ser um tremor. Eu já havia vivido pequenos abalos sísmicos na cidade e quando isso acontece, tudo treme ao mesmo tempo. Lâmpadas, móveis, objetos. Mas naquela noite, apenas o armário parecia produzir aquele som. Minha primeira reação foi pensar que poderia ser uma obra na rua, talvez uma britadeira que estivesse vibrando a estrutura. Mas olhei pela janela e não havia ninguém, nenhum trabalhador, nenhuma movimentação. O silêncio lá fora era tão intenso que eu conseguia ouvir até minha própria respiração acelerada. O barulho vinha unicamente de dentro daquele armário. Meu corpo inteiro tremia, minhas mãos suavam frio, mas ainda assim algo me empurrava para abrir a porta. Quando abri, o som se intensificou, como se estivesse me chamando, me provocando. Era como se as próprias xícaras gritassem em silêncio. Tobias rosnava baixo, mas sem avançar.
Ele olhava para mim, depois para dentro do armário, depois de novo para mim. Era um olhar de desespero, como se dissesse: você precisa fazer alguma coisa. Eu subi na pia para alcançar as prateleiras. Com as mãos trêmulas, comecei a retirar uma xícara por vez, imaginando que ao retirar alguma delas, o barulho cessaria. Tirei uma, depois outra e outra. O som continuava. Eu estava tão nervosa que sentia o coração quase sair pela boca. Cada vez que pegava uma xícara, esperava que fosse a última, a responsável pelo barulho. Mas não era, até que cheguei a uma xícara específica. Era uma peça diferente, que eu havia comprado em um brechó semanas antes. Ela tinha um desenho delicado de sorvete na lateral e, por algum motivo, sempre me chamara a atenção quando a vi pela primeira vez. Eu nunca dei muita importância, mas naquela hora foi como se ela estivesse me olhando de volta. Com muito esforço, estiquei o braço, segurei a xícara do sorvetinho e a retirei do armário. Assim que fiz isso, o barulho cessou imediatamente. O silêncio que se instalou na cozinha foi ainda mais aterrorizante do que o som metálico anterior. Era um silêncio pesado, sufocante, que me fez sentir como se eu tivesse mexido em algo que não deveria. Fiquei ali parada, com a xícara na mão, sem saber o que fazer. Tobias olhava fixamente para o objeto, como se estivesse diante de algo perigoso. Eu mesma não consegui me mover por alguns segundos. Era como se aquela peça carregasse uma energia que não pertencia à minha casa, nem a mim. Naquele instante, percebi algo que muitos ignoram. Quando compramos objetos usados, especialmente em brechós, não estamos apenas adquirindo um item físico. Estamos trazendo para dentro da nossa casa uma história, uma energia, uma parte da vida de outra pessoa. E nem sempre sabemos o que essa história carrega consigo. O restante da noite foi impossível de dormir. Fiquei acordada até o amanhecer, segurando Tobias perto de mim, tentando entender o que havia acontecido. Não havia explicação lógica que fizesse sentido. O barulho não poderia ser causado por um cano, por um vento ou por um animal. Estava claro para mim que o som vinha de dentro daquele armário e parou apenas quando retirei aquela xícara em específico. Desde aquele dia, nunca mais consegui olhar para objetos de segunda mão da mesma forma. Passei a respeitar ainda mais a ideia de que cada coisa tem uma história e que algumas histórias não são boas de carregar. Até hoje, guardo a lembrança daquela madrugada e a sensação de que o brechó me entregou muito mais do que uma simples xícara. Esse relato mostra como situações aparentemente banais podem se transformar em experiências aterrorizantes quando observamos os detalhes que escapam à lógica. O elemento central, a xícara adquirida em um brechó, representa a ideia de que objetos carregam energias e memórias, e que nem sempre estamos preparados para recebê-las. A sensibilidade dos animais, aqui simbolizada pelo Tobias, reforça o caráter sobrenatural da experiência. No fim, a reflexão sobre respeito e cuidado, ao trazer objetos para dentro de casa, dá ao relato um peso ainda maior, lembrando-nos de que o invisível também faz parte do mundo que habitamos. O que parecia apenas um terno de brechó se revelou um vínculo sombrio com a alma de alguém que não aceitava se desapegar de suas posses. É fácil rir e dizer que foi apenas um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas só quem vive uma experiência assim sabe que existe algo além do que os olhos podem ver. Fica o alerta. Cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Você também pode enviar sua história para o e-mail na descrição. Até a próxima!